Seja muito bem-vindo à nossa terceira aula na Academia do Reino, os Fundamentos do Reino. É uma alegria poder recebê-lo aqui e termos um tempo precioso, de conversa sobre os fundamentos do Reino de Deus. Temos vários assuntos que vamos estar trabalhando nesses dias e o nosso versículo-chave é esse versículo: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. É interessante que Deus ele fala com os seus, de alguma forma ele ministra os seus dizendo, eu tenho isso aqui preparado para você. E é na presença dele que nós experimentamos o que ele tem separado para nós. A mente humana não consegue alcançar, mas a nós outros, os discípulos, é dado conhecer. Não só ter o entendimento, mas ter a experiência de vida, ou melhor, a experiência e o conhecimento e o entendimento que geram o conhecimento. Muito bem, nós estamos aí falando dos fundamentos do reino e aqui nós temos os fundamentos que temos tratado. Já falamos sobre o nascer de Deus, o batismo no Espírito Santo e agora hoje vamos falar sobre o andar no Espírito Santo. Quero lhe incentivar nessa jornada, são 14 temas, já está no terceiro, e lhe parabenizar aí pela sua sede, pela sua vontade de aprender e a estar juntos. Então hoje, agora nós vamos tratar aí o andar no Espírito e oro para que seja um tempo de revelação para você, um tempo de lhe fortalecer na sua caminhada em Cristo Jesus. Nossos versículos-chave são esses aqui que diz lá em Gálatas, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Uma coisa é nascer de novo e ser batizado no Espírito Santo. Outra coisa agora é andar no Espírito. Então, quero trabalhar com você isso aqui. O nosso propósito nessa aula é, após a experiência do batismo no Espírito Santo, precisamos aprender a andar com ele. Você ganhou um amigo. E como é que esse amigo anda, Quais são os gostos, as ênfases dele, E segundo, queremos identificar questões práticas para o nosso dia a dia. Então será um tempo muito precioso de aprendizado. Espero que você curta esse tempo e seja abençoado. Nós já falamos aqui no nosso tempo até aqui do nascimento, Ao nascermos de Deus recebemos o Espírito Santo em nossas vidas, ele nos vivificou, vivificou o nosso espírito e fez habitação em nós e por isso fomos feitos filhos de Deus. Pois falamos sobre o que Jesus diz lá, João batizando com água, porém vocês serão batizados com o Espírito Santo. Falamos isso na aula anterior e hoje vamos falar sobre o andar no Espírito. Se vivemos no Espírito, também andemos segundo o Espírito. Muitas vezes esse ponto ele é negligenciado e quero lhe ajudar a consolidar esse entendimento no seu coração. Veja a introdução. Nós podemos viver a vida em preto e branco ou podemos ver a vida colorida. Não sei se você conhece o óculos croma, até se você procurar aí na internet óculos croma, e procurar no YouTube, você vai ter alguns vídeos de pessoas que só enxergam no preto e branco, e quando colocam esse óculos, eles enxergam a vida colorida. E o impacto que isso causa neles, eles ficam emocionalmente assim, muito mexidos no processo, muito interessante, e até a gente se emociona junto com eles quando a gente vê eles tendo essa experiência. E a aplicação disso é que nós podemos viver a vida no Espírito e andar no Espírito ou andar na carne, quer dizer, nos impulsos exteriores. Nós podemos andar na carne, viver a vida no preto e branco e viver a vida cristã como que numa obrigação, assim, difícil, tudo é difícil. Ou nós podemos viver no Espírito, onde nós somos carregados por Ele, influenciados por Ele, incentivados, renovados por Ele, e é um mover tremendo quando o Espírito Santo vem sobre a nossa vida. E quero lhe incentivar a você decidir hoje a andar
no Espírito. Então, em Cristo Jesus, a palavra de Deus diz assim que nós fomos chamados à liberdade, né? Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. As pessoas normalmente não sabem viver a liberdade e viver o que é ser livre e como é ser livre. Às vezes usam a liberdade para a libertinagem, né? E se confundem na sua caminhada em Cristo Jesus. Você, em Cristo Jesus, é livre, né? Nós somos chamados à liberdade. Somos livres dos medos, vergonhas, livres da miséria, da opressão das trevas, do pecado, do fazer por merecer para ser abençoado. Nós somos livres da morte, da doença, da maldição, da rejeição, dos desejos carnais, da religiosidade. E quando nós andamos com o Espírito Santo, ele vai nos ajudando a, como que desatando esses nós na nossa vida, aplicando a obra da cruz, e você vai experimentando essa liberdade como que crescente na sua vida. A liberdade, ela é uma conquista que você tem na caminhada com o Espírito Santo, né? Você foi chamado para a liberdade, e às vezes nós percebemos que o medo é um limitador, ele nos trava, Deus nos incita ou nos incentiva a testemunhar e a gente trava por causa do medo. O que vão dizer? Às vezes o Espírito Santo diz, por intermédio de alguém do seu grupo familiar, da sua célula, diz, ore. E você, eu? E o medo te trava. Quando que o Espírito Santo te chamou à liberdade, de você não viver na limitação do medo, mas viver debaixo da liberdade que ele tem para você. E eu quero te convidar a você ter uma experiência tremenda. Porém, a liberdade, ela pode ter dois desvios, né? O desvio para a escravidão, que a Bíblia fala lá em Gálatas 5, né? Você usa a liberdade e se escraviza, né? Volta à religiosidade, por exemplo, pensar eu preciso fazer por merecer a bênção de Deus. Ou você dá ocasião à carne, quer dizer, fazer o que eu quero, o que a minha natureza humana deseja, eu vou caminhar dentro disso, e aí eu digo, eu sou livre, aí eu posso fazer todas as coisas. E algumas pessoas, elas, eu sou livre, então por isso eu posso olhar a pornografia. E aí usam, se prendem, né, ficam escravizados no processo. Você é livre para não olhar a pornografia, a tomar a decisão de dizer, eu não preciso disso na minha vida. Tem algo muito maior e muito superior na minha vida. Eu não preciso me deixar envolver por essas coisas, né? E a liberdade, quando você tem a escolha certa, você anda no Espírito, né? E o que acontece? Você vai servir aos outros em amor. A liberdade vai levar você a ter experiências de andar no Espírito, a experimentar as coisas do Espírito. Porém, quando você anda na carne, os seus impulsos exteriores, né, são expostos, e aí a palavra de Deus diz, nós nos destruímos mutuamente com palavras, o fruto da carne ele começa a aparecer e nós destruímos as nossas vidas. Então nós temos a escolha, podemos andar no Espírito e herdar o reino de Deus, como diz lá em Gálatas 5, ou andar segundo os desejos da carne e não herdar o reino de Deus. Um filho de Deus pode não herdar o reino de Deus? Pode, se ele anda segundo a carne. Mas quando você anda segundo o Espírito, você herda as coisas do Espírito. E essa é uma decisão que todo cristão precisa tomar. Você tem a liberdade para viver a vontade de Deus e andar no Espírito e vivenciar as coisas do Espírito. E aqui vale a pergunta para você e para mim. Como você quer viver a vida cristã? Andando na carne, nos seus impulsos egoístas, ou você quer andar segundo o Espírito Santo lhe inspira? É uma decisão que nós precisamos tomar. E se eu não tomo uma decisão, o que acontece? A minha carne já toma por mim, ela não pede licença, né? E o andar no Espírito pede uma decisão nossa. Então, quero te convidar a você se decidir a andar no Espírito. O que vai acontecer? Andar no Espírito
fala do andar, né? O andar é um passo de cada vez, é um degrau de cada vez. É um passo, é outro, é processual. Então fala de um processo de decisões que vou tomando ao longo da minha vida conforme o Espírito Santo me ensina. E é comum já saber que cada uma das decisões constrói a nossa vida e nós somos o resultado das decisões que tomamos. Então, se tem coisa na nossa vida que nós não desejamos, foi por decisões que não estavam fora da vontade de Deus. E eu preciso agora decidir. E você tem essa liberdade de decidir: eu vou andar no Espírito. Você pode dizer isso junto comigo: eu vou andar no Espírito. É uma decisão. Então, vale o tempo para se posicionar e decidir: é isso que eu quero, essa liberdade que o Espírito Santo lhe dá para você tomar as decisões dentro da vontade e conforme a vontade de Deus na sua vida. A pergunta muito chave nesse processo é: o que Jesus faria, né? Senhor Jesus, como o Senhor vê essa situação? O que o Senhor fala a respeito? É a experiência de você se submeter a Ele em cada situação e dizer: Jesus, o Senhor é Senhor sobre essa situação. E agora, o que o Senhor diz? Como é que o Senhor pensa? Como é que o Senhor quer que eu decida? Como é que o Senhor sente a esse respeito? Qual emoção eu devo de escolher? E é muito interessante que você vai experimentar o agir de Deus na sua vida de uma forma contrária. Muito bem, esse andar no Espírito, ele é muito distinto, né? Eu quero chamar a atenção para algumas coisas. Primeiro, ele é contrário aos desejos da carne. Então, eles são opostos entre si, né? A carne diz: mas se eu não for curado? E o Espírito diz: isso sim, e eu for curado? Então, se você compara ali os versículos, em Gálatas 5, você vai ver isso, o fruto, quer dizer, o fruto da carne e o fruto do Espírito. As obras da carne e o fruto do Espírito. E você tem a possibilidade de decisão. Então, eles são opostos entre si. E normalmente, quando você percebe um pensamento, sentimento ruim, e você simplesmente decidir tomar a postura contrária, ter um espírito oposto à sua carne, você vai perceber que muitas vezes você vai desagradar pessoas ou a si mesmo, e para afirmar o seu passo com o Senhor Jesus. O segundo ponto, ele não me coloca numa posição de obrigação, mas eu sou inspirado, eu sou guiado. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. O Espírito Santo é companheiro, ele é parceiro, ele é amigo, ele vem ao nosso lado, ele é paráclitos, né? Como você vai aprender aí na sua caminhada. Ele é aquele amigo que é chamado ao seu lado e ele lhe incentiva: deixa de olhar esse filme, não está te fazendo bem. Mas eu estou gostando. Mas o Espírito Santo fica incomodando, né? Diz: larga a mão disso, você não precisa disso. E ou vem pensamentos maus, né, em relação a outras pessoas. O Espírito Santo é esse tipo de pensamento que o Senhor tem a respeito daquela pessoa, e você vai perceber que não. Ele tem pensamentos de paz, pensamentos de amor, pensamentos de perdão para com as pessoas. Então, perceba essa ação do Espírito Santo. Ele não nos coloca numa posição de obrigação, ele nos inspira, ele nos dá liberdade de escolha e ele não ofende a nossa vontade, ele trabalha em conjunto com ela, né? Terceiro, a Gálatas 5:24 diz: nós crucificamos a carne, quer dizer, nós fazemos ela morrer. Nós, em Romanos 8, você diz assim lá: mortificamos a obra da carne pelo Espírito. Então nós destruímos totalmente o seu poder, nós negamos a nossa natureza carnal e nossos impulsos e desejos humanos. Nós não queremos, né? Nós tomamos uma decisão de largar mão disso para podermos viver o que Deus tem tomado. Esse crucificar é uma decisão que nós tomamos, é uma decisão que você e eu
precisamos tomar, né? Não é, o andar no Espírito é uma postura ativa. Eu me posiciono diante de Deus e eu atuo conforme essa posição. Quarto, os relacionamentos, eles se tornam valiosos, eles são valiosos. E o maior presente que temos é a igreja, isto é, termos uns aos outros e sermos famílias. A palavra de Deus diz em Gálatas lá, não nos deixemos possuir de vanglória, de orgulho, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. O Espírito Santo é um espírito de amor. Então, ele sempre vai valorizar as pessoas ao nosso redor. Ele vai dar pensamentos de amor, pensamentos de perdão, pensamentos de cuidado. Então, quero lhe incentivar a quando você percebe pensamentos sobre pessoas e preste atenção, os pensamentos do Espírito, eles são opostos, né? O da carne e do Espírito. E você tem, então, a sua liberdade de se inclinar para as coisas do Espírito e andar segundo o Espírito. E você vai perceber o favor, o mover de Deus de uma forma tremendamente na sua vida. Uma das coisas que muitas vezes acontece, nós vamos ver isso na próxima aula, nós temos um diálogo interior. E nesse diálogo interior, o que acontece? Nós falamos coisas dentro do nosso coração e na carne, quando nós erramos, às vezes a gente diz, mas seu burro. Não, não diga isso, porque quem fala assim é digno do inferno, a Bíblia diz lá em Mateus, né? No Sermão da Montanha. Então não se amaldiçoe, não diga que você é incapaz. O Espírito Santo vai lhe trazer uma nova identidade, marcar a sua vida. Veja o que o Espírito Santo diz da nossa identidade. Você pode dizer junto comigo ou ler junto comigo, eu sou tudo o que meu Pai Celeste diz que eu sou. Eu posso tudo o que o meu Pai Celeste diz que eu posso. Eu tenho tudo o que o meu Pai Celeste diz que eu tenho. Veja que outra marca, que outro jeito de ser. A sua boca, o seu falar, vai trazer algo extraordinário, vai trazer e manifestar o reino de Deus. E assim como você crê no seu coração, você fala com sua boca e você vai experimentar a sua salvação, o livramento, o entendimento, o favor de Deus. Veja esse texto aqui de Provérbios, né? Na minha boca há um milagre, por isso direi palavra de vida e não de morte, de saúde e não de doença, de alegria e não de tristeza, pois o poder da morte e da vida estão nos meus lábios, que é o texto que nós temos lá em Provérbios. E o que bem utiliza a sua língua, que usa bem a sua boca, vai experimentar o favor, vai experimentar o fruto disso. Então, quando você anda segundo o Espírito, ele vai levar você a falar as coisas que ele tem preparado e separado para você. Então, quero lhe convidar a você a decidir, eu vou andar no Espírito, eu vou me inclinar para ele e perceber como ele pensa, como ele fala, fazer perguntas, Espírito Santo, como o Senhor vê isso? Senhor Jesus, é essa maneira que você vê essa pessoa? E você vai perceber e ter o discernimento do Espírito. E não ande mais no impulso da sua carne. Ande no impulso, na inspiração, nos pensamentos que vêm do próprio Espírito Santo. E como diz lá em Romanos 8, você vai colher vida e você vai colher paz na sua vida quando você se inclina para as coisas do Espírito. Você anda e caminha nessa comunhão com o Espírito Santo. Eu quero te convidar e insistir com você, decida-se a andar no Espírito. Amém? Concluindo então, nós somos livres para andar no Espírito, você tem essa escolha, e escolha bem. Segundo, andar no Espírito nos leva a herdar o reino de Deus, e quando você se inclina para o Espírito e fala como ele fala, você vai colher o fruto desse falar de Deus na sua vida. Terceiro, andar no Espírito nos faz construir relacionamentos saudáveis. Você vai viver a igreja realmente, porque a igreja é feita de relacionamentos.
E quarto, vamos andar com os óculos do Espírito Santo e ver a vida colorida como Ele a vê. Não ver a vida obscura, mas ver a vida bela, formosa, que Ele gerou e preparou para que você viva nela. Amém? Agora quero te convidar a um tempo de ouvir a Deus. E se você quiser pausar esse vídeo, eu convido você a pausar ele, só para ficar e copiar essas palavras aqui, essas perguntas. Senhor, em que situações eu preciso ter um espírito oposto aos desejos da minha carne? E ele vai lembrar você de alguns pensamentos, algumas falas, por exemplo, a fofoca, né? Ele vai tocar nesse assunto. E a segunda pergunta que você pode fazer para ele, Senhor, no que o Senhor quer me inspirar e me guiar? Quais são os seus pensamentos sobre a minha pessoa, sobre a pessoa do meu próximo, sobre aqueles que o Senhor tem ao meu redor? Por gentileza, pause esse vídeo ou ao concluirmos, né, esse tempo, separe um tempo e veja mais essa pergunta aqui. Senhor, quais são os desejos da minha carne que preciso crucificar, tirar totalmente da minha vida? Como posso servir melhor a minha família? Essa pergunta é tão interessante que você vai ter ideias extraordinárias, criativas vindo à sua vida e você vai ser tremendamente abençoado. Se quiser, volte nessas perguntas para que você possa anotá-las e ter um tempo, escreva no seu diário e você vai perceber a beleza do falar do Espírito Santo na sua vida. Como é que ele fala? Ele fala com simples pensamentos espontâneos. Mais adiante nós vamos falar sobre como ouvir a voz de Deus e você vai ter uma clareza sobre esse assunto. Mas agora já pega essas 4 perguntas, pergunte ao Senhor, tome o tempo para estar com Ele, deixe Ele falar com você. E assim nós concluímos essa aula. Agradeço pelo seu tempo e nós vamos na próxima aula falar não sobre o batismo do Espírito Santo, está errado, aí nós vamos ter o próximo tema e você vai ser profundamente abençoado. Um forte abraço.